Olá a todos, muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Graziela e estamos aqui para uma leitura intuitiva, mas é uma leitura com a data de hoje, que pode não ressoar conosco na data de hoje, tá bem? Então pega o que for para ti, o que não for deixa passar, certo? Para hoje, nesta leitura, eu utilizarei o mini, mini baralho cigano tradicional, certo? Então, estou embaralhando as cartas para essa leitura que é um pouco mais estendida, tá, gente? Eu normalmente faço de alguns minutos mais aí, 10 minutos, por aí, às vezes um pouco mais, um pouco menos, certo? Então, para essa leitura, eu tiro 6 cartas, tá? Normalmente eu inicio com 3 e depois eu faço o restante. A não ser que o jogo vamos dizer assim, se modifique muito, aí eu acabo então tirando as 6 cartas de uma só vez, tá? Então, lembrando sempre, gente, de, de conectar ou não isso, tá? Não tenta encaixar com o teu momento se esse não for o teu momento, tá? Deixa passar daí. Bem fácil. A gente tem uma leitura, a gente não precisa seguir se a gente vê, percebe que não é para nós, tá? Outra coisa, enquanto eu embaralho aqui, deixa eu comentar ainda, deixa teu like se gostares da leitura, porque para engajar melhor o canal, tá? Percebo que tem bastante gente assistindo as leituras e ou não deixam like, não sei se não gostaram, ou às vezes até deixam like, mas não comentam, não se inscrevem, tá? Façam isso, para que eu possa, é uma forma de incentivo para mim, tá? É só o que eu peço, é uma forma de retribuição. Para quem está assistindo, não custa muito deixar um like pelo menos, tá bem? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. Então, para o dia de hoje, são essas cartas aqui, ó. Então, vamos ver o que vem. Já gostei. Nossa, olha aqui. Fantástico, fantástico. Para o dia de hoje, ou enfim, ou a leitura de hoje, melhor dizendo, essas leituras, gente, às vezes leva até uns 3 meses a ressoar conosco, se for o caso, tá? Às vezes as energias demoram a conseguir chegar até nós. Mas aqui, ó, eu tenho a seguinte mensagem para hoje. Eu percebo uma colheita de, de uma coisa que se ressoar contigo, uma colheita de algo que tu desejas há bastante tempo, não é de agora. Essa colheita não é assim, plantei ontem e hoje estou colhendo. Não, essa colheita olha, levou muito tempo mesmo. É assim, foi desafiador, às vezes até uma luta para conseguir, tá? Mas é um passo de fé que foi dado, certo? E essa materialização chegou. Vamos dizer assim, o que tu plantasses, isso seja no campo material ou espiritual, mas eu vejo, porque aqui tem os dois campos, tá? O espiritual e o material. Então, a árvore acaba sendo neutra nesse sentido, tá? Então, pode ser nos dois âmbitos, inclusive, pode ser material e espiritual. Isso é a melhor coisa, quando a gente consegue unir as duas coisas, tá? Mas o que eu percebo aqui é essa benesse, tá? Às vezes até pode ser uma segurança maior, uma estabilidade que a gente tem, não necessariamente, como é que eu vou dizer, não necessariamente nem âmbito espiritual e nem material em si, mas uma coisa conosco, né,
uma segurança, confiantes em nós mesmos, tá? Para poder florescer, para poder dar frutos, tá? Também existe esse viés, mas de todo modo as cartas são muito positivas, certo? Vamos ver se eu clarifico isso então com as outras 3 cartinhas, que eu acho que fica melhor para eu dar um direcionamento melhor para essa leitura, tá? Tá um pouco confuso se é uma questão mais, como eu disse, da tua pessoa ou da tua colheita, tá? Claro que tudo se refere à pessoa, isso é certo, mas às vezes são ações que a gente faz direto e às vezes são indiretas também, tá? Vamos ver o que vem. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem... puxa vida. Já não... Eita. Olha. Vamos ver o aconselhamento. Aconselhamento... Ó, esse é o aconselhamento. Deixa eu colocar mais aqui para ser visível. Aqui, ó. Olha aí. É o seguinte, gente, essa colheita ou essa coisa boa se deu por uma questão aqui, ó. Foi deixado um passado para trás, situações ou pessoas ou limitações que tínhamos, tá? Vocês, então, quem se conecta com essa leitura. Alguma coisa ficou para trás, foi enterrado, foi deixado de lado, isso é ótimo, para que, então aqui ó, haviam questões aqui de muito barulho, muito, eu vou usar aqui ó, como tá essa, eu acho que esses ratos me mostram uma coisa de invasão, tá? Então, aqui, ó, pode ver abaixo da casa da carta da casa. Então, é o seguinte, eu acho que se estamos falando da tua pessoa, eu acho que com essas cartas, que isso foi deixado para trás, o que? Uma invasão aqui, uma infestação, ou seja, de pessoas às vezes negativas, pessoas que distorciam as coisas, tá? Pode ser isso. Como pode ser também uma ruptura com alguém, um corte que foi feito, tá? E que deve ser feito, se não foi, que deve ser feito, tá? Então, se ainda não estás nessa energia, e que estamos falando da tua pessoa aqui, que te conectares aqui com isso, tua intuição diz que é para ti essa leitura, então, o que eu digo é o seguinte, ó, vocês estão vendo aqui, ó, em cima, cartas positivas, como eu disse, excelentes, que falam de materializações, que falam de uma questão de espiritualidade, um passo de fé, etc., que eu falei tudo antes. Mas, com as cartas de baixo, quando veio a clarificação, me mostrou o seguinte, das duas uma, ou a gente pode estar falando daqui de questões que precisam ser observadas com esses ratos aqui e efetuar essa torre, esses cortes, para que isso se dissolva e que se mantenha o que se tem, ou, o que eu acho mais provável, porque eu pedi clarificações, então, nesse sentido, eu vejo aqui embaixo como uma coisa que já aconteceu, tá? Então, disso aqui veio para isso aqui, porque eu pedi clarificação. Então, aqui, ó, eu acredito que seja um passado para trás, que existia muito barulho, muita gente talvez até se metendo, se intrometendo nas tuas coisas, enfim, dando muito palpite na tua vida, tá? E aí algo ruiu, alguma coisa aconteceu, quando tudo aconteceu, entende? A torre desabou, ou seja, o copo transbordou, também podemos fazer essa metáfora. E aí com isso houve esse corte aqui e tu estás agora nesse teu melhor momento, tá? Se não estás,
e efetuaste esse corte, essas coisas, pode considerar que isso aqui tudo se realiza, tá bem? Então, é bem interessante observares todo o contexto, tá? Todo o contexto do que se passa na tua vida. Porque muitas vezes a gente não vê, são pessoas, às vezes, da própria família, tá? Até porque, ó, a carta da casa, então, são pessoas até da própria família que vêm e que a gente acaba tendo que, algum parente ali que quer dar palpite, a gente tem que cortar, a gente tem que encerrar com isso. Isso não quer dizer correr com a pessoa da vida da gente, não. Às vezes não precisa ser tão extremista, às vezes precisa, mas precisa, acima de tudo, primeiro olhar para a gente, tá? Se isso faz bem para a gente, não tenta agradar os outros por agradar, tá? Porque o que que acontece? Por experiência própria eu estou dizendo isso. Às vezes a gente quer fazer o bem para o outro e acaba se estrepando, tá? Estou usando bem termos práticos aqui. A gente acaba querendo o melhor para o outro e não é o melhor para nós, tá? Então, observa isso, certo? Então, eu vou ainda pegar uma mensagem aqui do pensamento positivo, vamos ver o que vem. Aqui, ó. É muito melhor usar coisas difíceis e conquistar trunfos grandiosos, embora ameaçados de fracasso, do que se alinhar com espíritos medíocres que nem desfrutam muito nem sofrem muito, porque vivem em uma penumbra cinzenta, onde não conhecem vitória nem derrota, tá? Theodore Roosevelt. Então é isso, viu, gente? Ó, voltando à carta dos... Porque me chama muita atenção essa carta dos ratos aqui. Essas duas cartas, apesar de elas serem cartas um pouco fortes, digamos assim, a gente vê ela, às vezes, vê com maus olhos, quem não conhece as cartas, mas isso aqui é uma... Eu considero uma carta ótima, aqui também, porque isso aqui dá possibilidade para o novo, e aqui também. Então, aqui principalmente, porque aqui tu deixa para trás as coisas, e aqui é uma ruptura, porque às vezes essas rupturas a gente não está esperando e não está preparado, não gosta muito, não está nessa vibe. Mas aqui sim, aqui é uma coisa que a gente decide, tá? Então, com estes ratos, observa isso, tá? Observa muito, muito mesmo. Faça os cortes necessários, tá bem? Então, lembremos o que o Roosevelt nos disse, certo? Volta no vídeo, printa ali a tela, se for o caso, e leva isso como um lema, né? De iniciar coisas, ter ousadia, tá? Para poder florescer, para dar frutos como essa árvore tão bonita, tão frondosa, certo? Então, essa mensagem é para hoje. Eu espero que tenham gostado e que não esquece de deixar teu like, como eu pedi antes, tá bem? Se gostares, é claro. E nos vemos na próxima, então. Espero que estão todos bem. Quiserem comentar aqui comigo. Eu às vezes acabo nessas leituras também correndo um pouco, porque eu estou acostumada a fazer as leituras mini, as short, e são muito rápidas, viu, gente? Eu às vezes não consigo dizer tudo que eu gostaria da carta, enfim, do aconselhamento do dia. Eu não sei se eu falo muito devagar ou se de fato é, é pouco tempo. Para mim é pouco tempo para falar. Eu acredito que é pouco tempo, não que eu fale tão devagar. Então aqui eu acabo falando assim, mais pausado, porque tem um pouco mais de tempo e eu às vezes daí me cobro, não fale tão rápido, não pause tantas coisas, né? Mas é isso então. Fiquem todos bem e me mandem notícias do que estão achando, do que se gostam das leituras, sugiram outras coisas, caso queiram, tá bem? Eu vou fazendo à medida que eu tiver tempo, porque, como eu digo sempre,
Aqui é uma coisa que eu faço porque eu gosto, mas de fato eu tenho outras demandas, eu trabalho em outras funções e acabo então só estendendo esse período porque eu gosto e porque tenho um carinho por quem segue o canal, tá? Então vamos lá, vamos seguindo e vamos conversando, tá bem? Fiquem todos bem e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.